Boa noite, graças e paz. Essa é a sequência da aula de Epístola Paulinas. A gente vai estar falando hoje da epístola, né? A segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu não vou tratar de datas, ocasião, autoria, porque esse material estava lá no texto de 1 Timóteo, e acredito que o pastor Isaías, professor Isaías, passou por essas questões. Então, quando a gente chega aqui em 2 Timóteo, a gente não trata disso. Como é o hábito que a gente faz aqui, vamos dar uma introdução, depois eu vou abrir o texto, eu vou trabalhar com uma Bíblia offline aqui, que é para não pesar a transmissão. Vou pedir para que cada aluno, online aqui está a Tatiana, cada aluno possa, depois assistindo, quer entrar depois, conferir na sua Bíblia, acompanhar, ok? Só um pouco aqui da ocasião e propósito. Na primeira carta a Timóteo, Paulo expressa um temor de que pudesse ser retardado ao retornar a Éfeso. Agora ele é um prisioneiro em Roma. Ele já havia estado perante o tribunal uma vez e a maioria de seus amigos o havia deixado. Paulo previa o pior. Nessa hora negra, ele anseia ver Timóteo e tê-lo consigo. Paulo escreve para fazê-lo saber qual é a situação e para pedir que vá a Roma. Temeroso de que Timóteo não chegasse a tempo, Paulo se concentra na tarefa que está deixando para Timóteo executar. Ele também aproveita a ocasião para advertir contra falsos ensinos. Pode ser que Tíquico leve a carta a Éfeso. Essa carta mostra a ansiedade de Paulo, mas também mostra coragem numa circunstância difícil. É um documento muito comovente, pois Paulo é visto enfrentando a morte, relembrando seu ministério e com terna preocupação com seu filho na fé, para que seja forte na obra para a qual Deus o chamou. Então, essa também é uma das epístolas à prisão, e essa é uma carta que está bem próximo da ocasião do martírio de Paulo. Paulo já é um homem idoso, ele entende que próxima está a sua partida, e ele está preocupando, essas cartas chamam pastorais, tanto a primeira carta a Timóteo, quanto a segunda, quanto a carta de Tito, são pastorais porque são cartas de um pastor, de um apóstolo, para obreiros, para os instruir a organizar igrejas, como levantar obreiros, como exercer disciplina, como lidar com falsos mestres, como cuidar de si mesmo, como cuidar da doutrina, além de conselhos pessoais que Paulo deu a esses obreiros. Então, Paulo tinha uma equipe, até mesmo porque muitas vezes ele não podia estar nas igrejas por diversos motivos, e ainda que não tivesse perseguição alguma, problema algum, ele ia necessitar de pessoas para cobrir um território, cobrir um espaço. E ele tem alguns obreiros fiéis, Timóteo, Tito, Crescente, e muitos outros que estão ali, Lucas, que estão ao seu redor e são seus filhos na fé. E Paulo está sempre preocupado em instruir, como alguém mais experiente, essas pessoas, porque ele sabe que são essas pessoas que vão necessitar de levar a igreja adiante. Então, a importância dessas cartas é porque elas são cartas que vão ensinar como os pastores devem conduzir a sua vida, como os pastores devem conduzir a igreja, como os pastores devem escolher pessoas ao ministério, como os pastores devem lidar com oposição, como os pastores devem lidar com problemas pessoais. Então, essas cartas são extremamente importantes na medida em que elas revelam como as igrejas estavam organizadas naquele período e qual é o pensamento apostólico sobre estabelecer igrejas, sobre supervisionar igrejas, o trabalho de bispo, né, de supervisor, que o apóstolo Paulo fazia. Então, sem essas cartas, a gente teria muito pouco, além de Atos, conhecimento de como as igrejas se estruturavam. Muita gente diz que a segunda carta não é de Paulo, né? Então, existem as epístolas paulinas, que são unanimemente reconhecidas como paulinas, cerca de 7, e as demais são chamadas de pseudo-paulinas, que provavelmente não são paulinas. Não é? A segunda Timóteo está nessa lista, apesar de que eu vejo o segunda Timóteo como uma carta do apóstolo Paulo, até por causa das questões aí
tão pessoais que tem na carta, né? Mas tem algumas pessoas que colocam essas segundas cartas por serem mais tardias, assim como a de Pedro, né? Acabam colocando essas cartas como pseudo-paulinas. Pois bem, vamos avançar. Estrutura e conteúdo. É muito difícil dividir 2 Timóteo. Esta é uma carta pessoal e Paulo não dá tratamento sistemático aos seus pensamentos. A escrita é de um amigo natural para outro amigo. E Paulo se movimenta para frente e para trás entre as ideias. Então, ela é menos rígida, porque ela não é um documento eclesiológico. A primeira carta ainda é mais organizada, com seções bem delimitadas. A segunda carta tem um tom mais pessoal. Paulo está mais à vontade, mais informal. Então, ele muitas das vezes sai de um assunto para outro, ele recua, ele volta. Então, não é aquele tipo de documento muito bem elaborado nesse sentido. Então, não é tão difícil não é tão fácil de estruturar como a primeira carta de Paulo a Timóteo. Após a saudação e ação de graças, há um desafio à vida corajosa, como um ministro chamado por Deus que tem em Jesus o próprio Paulo como exemplo de fidelidade. Então, o início da carta é aquele básico, saudações, admoestações mais necessárias. Aí Paulo dá notícia de alguns companheiros, exorta a paciência no sofrimento, exorta pela conduta pessoal, exorta Timóteo a se preparar para a crise vindoura, fala da firmeza na pregação, cumprindo o seu ministério. E Paulo vai caminhando para o final, fala das suas expectativas, dá a Timóteo algumas instruções pessoais e conclui com uma saudação. Então, é uma carta com 4 capítulos, não é? Não é uma carta longa. Então, vamos olhar aqui essa estrutura e a gente vai olhar para o texto, tá bom? Então, no primeiro capítulo, Paulo lembra da herança espiritual, faz Timóteo lembrar-se, considerar o exemplo de Cristo, guardar o bom depósito, colocar em prática os dons espirituais, considerar o exemplo de Paulo, considerar a fidelidade e a infidelidade dos amigos. Vamos olhar para o texto, então. Paulo, o apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, ele se identifica, ele diz quem ele é, e ele então identifica o destinatário. A Timóteo, meu amado filho, e aí vem a saudação básica, graça, paz e misericórdia. Ele então agradece a Deus, porque Timóteo, desde os seus antepassados, serve a Deus com uma consciência pura. Não, ele está falando dele, perdão. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, vivo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Então, antes de instruir a Timóteo, antes de dizer a Timóteo as coisas que são necessárias dizer, Paulo diz a ele que está orando por ele. Paulo diz que está intercedendo. Então, logo no começo da carta, e Paulo faz isso em outros episódios, quando ele escreve aos Romanos, quando ele escreve a outros grupos, ele sempre menciona que está orando por eles, que está intercedendo por eles. Então, Paulo deixa claro para nós a responsabilidade de orar pelas lideranças que estão sendo constituídas na igreja. No caso, a autoridade orar para aquele que está debaixo da sua autoridade. Então, o pastor orar pelos seus obreiros, os líderes orar por aqueles que estão debaixo. Então, Paulo está constantemente, não só nesse momento, mas ele sempre está orando. Abra, por favor, e quem entrou agora, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? Meu som está muito baixo aqui hoje, então se alguém precisar fazer pergunta, manda por texto, que vai ser difícil para mim ouvir aqui. Então, Paulo diz, olha, eu faço sem cessar memória de ti, mostrando quanto é importante a gente orar pelos novos obreiros que são constituídos. Eles precisam de instrução, mas também precisam de oração.
desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Então, perceba como é pessoal. Paulo fala, eu não cesso de orar por você, eu quero muito te ver. Não é? Paulo não podia fazer uma transmissão de vídeo como a gente pode fazer. E eu lembro das tuas lágrimas, né, para me encher de gozo. Então, eles têm uma relação muito fraternal, muito próxima, muito de amor. Não é uma relação vertical e distante. É diferente de muitas relações que líderes realizam, relações protocolares, relações só de líder e liderado, relações de autoritarismo, relações sem compaixão, sem misericórdia, sem interesse genuíno, sem afeto, sem amor, como quem tem um funcionário, um burocrata, que trata o obreiro como alguém que só recebe ordens. Paulo não vê Timóteo como um obreiro apenas no sentido da função. Paulo vê Timóteo como filho. Paulo tem esse amor de pai por Timóteo. E ele mostra isso dizendo como ele queria ver Timóteo, lembra das lágrimas de Timóteo, né? Da relação dele, dos encontros que eles tinham. Então, Paulo, apesar de muitas vezes ser duro nas suas cartas, Paulo é alguém muito afetivo. Paulo é alguém muito envolvido com as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Isso é um modelo para mim e para você. Trazendo à memória a fé não fingida que habitou primeiro na tua avó, em Eunice, estou certo que habita em ti. Então, ele chama pela história de Timóteo, pela família de Timóteo, por cujo motivo te lembre que desperte do dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo exorta Timóteo ao dom que ele recebeu e diz que o dom pode ser despertado pela imposição de mãos. Ou seja, Deus dá dons às pessoas, entretanto, os líderes eles podem despertar esses dons, incentivar esses dons, ministrar sobre esses dons, impondo as mãos, orando, instruindo. Então, Paulo diz, olha, desperta o dom que é em ti. Por que Paulo está animando Timóteo? Porque Paulo está preso. Paulo precisa que Timóteo não seja vencido pela tristeza, não seja vencido pela desesperança, não seja vencido pela depressão, não seja vencido pela angústia. Porque, da mesma forma que Paulo estava preso, Timóteo poderia vir a ser preso. Timóteo sabe que o destino de Paulo pode ser o destino dele amanhã. A prisão, o exílio, a morte, o sofrimento. Timóteo é um jovem, talvez com cerca de seus 30 anos, e Timóteo poderia sucumbir. E Paulo está ali escrevendo, porque ele sabe que sustentando Timóteo, ele ajuda a sustentar a comunidade, né? Então, aqueles que são obreiros mais velhos, eles são responsáveis por essa geração de obreiros que vem. Não é só criticar, não é só apontar as falhas, mas é genuinamente ajudar e se colocar à disposição, porque um líder que não forma outros líderes, ele fracassou no seu ministério. Há pastores que são excelentes ministérios, mas quando ele morre, a igreja fica perdida, porque ele deixou um líder fraco lá do lado dele, porque ele não queria sombra, ele queria controle, não preparou ninguém, e aí aquela igreja que funcionava muito bem começa a degringolar. Se Deus não tiver misericórdia, aquele trabalho sucumbe, porque ele não preparou o legado, ele não pensou depois dele, ele achou que ele era eterno, não é? Pois bem, versículo 8. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, Timóteo, eu estou preso. Não te envergonhe das minhas cadeias, não te envergonhe das minhas prisões, mas antes participa comigo das aflições. Então, ele não participaria com ele estando preso como ele estava, mas ele participaria com ele de outras formas. Então, Paulo deixa bem claro a Timóteo que o ministério não é oba-oba. A importância dessas cartas é isso, é instruir as pessoas o que é ministério. Ministério não é oba-oba, ministério não é a foto que se bate na pizzaria,
Ministério não é o cartaz bonito, ministério não é nada disso. Ministério muitas vezes é solidão, ministério é incompreensão, ministério é negação, ministério é incompreensão, é luta, é dor, é sofrimento, é angústia, é escassez. O ministério tem um lado sombrio, um lado difícil, é um lado bem complicado. Se as pessoas não estiverem preparadas e acharem que ministério que aparece no Instagram, elas vão sucumbir quando elas estiverem diante realmente daquilo que é ministério. Estou falando para quem realmente se preocupa em ter um ministério. Não é? E Paulo, então, diz, não tenha vergonha, não. Antes participa comigo dessas aflições. Quantas pessoas estão dispostas a participar das aflições do ministério, da vocação, da chamada? Pouca gente está disposta a sacrifícios, pouca gente está disposta a perder. Né? Mas Paulo, então, deixa isso bem claro para Timóteo, que esse era o chamado, que ele não devia ter vergonha e que ele devia participar dessas aflições. Quando acabar o capítulo 1, eu vou dar uma parada aqui para que quem tiver pergunta possa escrever aí, possa falar, tá bom? E aí ele continua falando da sua chamada, da vocação, versículo 9, versículo 10. E ele diz no versículo 11 que para o evangelho ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então Paulo diz que ele padece porque ele foi constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, mas que ele não se envergonha. Então, um jogo de palavras. Eu não me envergonho da minha prisão, não se envergonhe de mim. Eu não me envergonho das minhas cadeias, porque é vergonhoso para alguém usar uma algema, não é? A não ser para o cara que é bandido, realmente já está quanto mais dentro do sistema de crime, mas mesmo a pessoa que comete um crime e ela ainda não está totalmente cauterizada na sua mente, independente de que tipo de crime é, quando ela é algemada, ela fica envergonhada. É muito comum ver criminosos que não estão nesse contexto de criminalidade há muito tempo, cobrirem o rosto para a família não ver, para os pais não verem, para os amigos não verem, não identificarem. Né? Estelionato mesmo é muito comum, porque as pessoas vivem uma vida dupla, aparentemente normal, mas são estelionatárias. Aí Paulo diz, não tenha vergonha das minhas algemas, eu não tenho vergonha das minhas algemas. Ou seja, não se envergonhar, como Paulo também diz, eu tenho as marcas, né? Eu tenho as marcas do Evangelho, as marcas da cruz. Paulo diz, eu não me envergonho desse sofrimento. Estou certo que eu sei em quem eu tenho crido, e Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, eu sei onde eu tenho depositado e eu sei que eu vou receber uma recompensa. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, ele apela para uma transmissão fidedigna. Ele diz para Timóteo, conserva o que você ouviu. Conserva o que você ouviu. É lógico, quando a gente aprende o evangelho, quando a gente aprende teologia, a gente começa a pensar, começa a elaborar, começa a ter nossos próprios pensamentos, e depois que a gente avança mais, a gente é capaz até de elaborar a nossa própria teologia. Entretanto, eu acredito que é importante conservar a essência, a identidade daquilo que a gente recebeu. Então, eu conservo a essência, a identidade do que os meus mestres me ensinaram, do que eu aprendi quando eu era novo convertido, na Assembleia de Deus do Relógio, não é? Porque é essa transmissão geracional que é a segurança da sã doutrina. Então, alguém me passa, eu passo para alguém, amanhã vocês estão dando aula, passando para outras pessoas. Há pessoas que elas são instruídas em sã doutrina, porém, depois, com o passar do tempo, elas começam, como diz Paulo, muitas letras te fazem delirar, e elas começam a, como diz Paulo a Timóteo, andar após falatórios inúteis, trazer para si falsos mestres, que começam com comichão no ouvido, que começam a trazer doutrinas falsas.
Então, é importante a gente ficar apegado à grande tradição cristã. A tradição cristã que aparece nas epístolas, a tradição apostólica que aparece no Didaquê, que aparece na patrística, nos grandes padres da igreja, que aparece nos concílios, que aparece na reforma, nos textos grandes reformadores. Não caia na tentação de inventar a roda, não caia na tentação de ser um revolucionário da fé, porque isso sempre leva a gente para um caminho longe desse depósito. Amante de si mesmo, disse bem a Flávia. Então, guarda as sãs palavras, né? Conserva a identidade, não deixa fugir. Tatiana disse que estava lendo um pouco do Didaquê, a parte do jejum. É um excelente documento, porque ele é antigo, né? Bem antigo, o mais antigo aí, sem ser a Bíblia, e ele ali dá instruções muito práticas, quem puder. É só baixar na internet, é gratuito, você encontra com facilidade. Não é muito longo, dá para ler num dia, ou quem quiser ler em partes, vai lendo, meditando. Mas porque, assim, além da Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos 2000 anos de cristianismo. Poxa, se eu começar a enxergar alguma coisa que ninguém enxergou, ou que só aqueles que foram considerados hereges enxergaram, é complicado. Então, Paulo está chamando Timóteo a essa responsabilidade. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo diz que Deus é poderoso para guardar o depósito dele. E diz para Timóteo guardar o bom depósito que ele recebeu. Não percebe? Paulo fala ele sofrer as aflições e não se envergonhar. Paulo diz que só sofre aflições, não se envergonha. Paulo diz que tem um depósito para receber e que Timóteo deve guardar. Então, Paulo fica correlacionando palavras, né? Falando dele, falando de Timóteo, fazendo comparações. Então, é um texto muito bem construído, né? Se Paulo preso escrevia assim, né? Ai, ai. É muita sabedoria. Bem sabeis isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Senhor, conceda misericórdia à casa de Onífero, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então, Paulo começa a citar aqui obreiros que se apartaram dele. Ele não vai falar só dessa vez. Por que se apartaram dele? Porque ele foi preso. Por que se apartaram dele? Porque ou ficaram envergonhados, ou ficaram temerosos, ou não tiveram a força e a resiliência suficiente, ou tinham com Paulo algum tipo de relação em que Paulo preso já não lhes servia para o que era o intento deles, mas eles o abandonaram. E na caminhada da fé, a gente vai ver muita gente que vai ficar pelo meio do caminho. Obreiros que vão parar, que vão se afastar, que vão por caminhos estranhos, né? E isso não deve nos escandalizar. A gente deve seguir como Timóteo seguiu. Mas sempre tem gente, como Onesíforo, que não se envergonhou. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Ou seja, esse homem, que também é citado na outra carta, ele vai até Roma, procura Paulo diligentemente, acha Paulo, provavelmente ele leva algum tipo de mantimento a Paulo. E Paulo diz: o Senhor lhe conceda naquele dia que ache misericórdia. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, alguns abandonam Paulo, mas Paulo nunca está completamente abandonado. Sempre há obreiros fiéis que vão o ajudar, que vão o fortalecer, que vão o animar. Então, que tipo de ministros e que tipo de obreiros teremos nós na nossa caminhada? Teremos daqueles que abandonarão a igreja e abandonarão as lideranças nos momentos difíceis? Serão aqueles que vão por outros caminhos? Ou nós seremos como Onesíforo, e na hora da dificuldade, da angústia, da perseguição, nós permaneceremos, nós estaremos lá. Esse é o nosso desafio. Onesíforo, ele não se envergonha nem de Paulo, nem tem medo do que possa acontecer com ele. Ele visita um prisioneiro, não é? Paulo diz que ele o tinha ajudado em Éfeso. Então, Deus nos chama para ser esse tipo de obreiro, que ajuda, que coopera,
Então, eu sempre digo o seguinte: se eu não estou satisfeito na minha igreja, eu vou embora. Eu não entendo muito esse pensamento de alguns crentes que diz que Deus não autorizou ele sair da igreja, ele fica lá falando mal da igreja, e Deus não autorizou ele a sair. Eu congregava num campo aqui em Mesquita, muitos anos atrás, e quando eu perdi o respeito pelo meu pastor, eu fui embora. Não aconteceu nada, simplesmente eu chegava na reunião de ministério, eu olhava aquela reunião e começava a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Não há direção, não há propósito. Me serviu durante um tempo, mas conforme eu fui tendo maturidade, então eu peguei e fui embora para outro lugar. Não é? Não fiquei ali, mas quando eu achei que realmente que aquilo não tinha mais sentido para mim, eu fui embora. Mas se a pessoa está ali, ela tem que estar com essa perspectiva de ajudar a igreja, de ajudar a liderança, de socorrer a liderança, de se colocar, se tal pessoa tem ministério. Se não tem ministério, amém. Aí é outra conversa, né? Mas as cartas pastorais falam mais nesse sentido. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na fé que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, confia a homens fiéis, para que ensinem aos outros. Então, Paulo diz: olha, tu ouviu, guarda o que tu ouviu de mim, e agora tu transmite a outros para que sejam fiéis. Sem a transmissão do evangelho, não estaríamos aqui. Isso que eu estou fazendo agora pode parecer uma coisa muito simples, muito banal. Tem muita gente fazendo isso no mesmo tempo aqui, ou todos os dias nas igrejas. Mas sem a transmissão do evangelho, não tem igreja. Acabou tudo. Eu estou aqui porque pessoas me transmitiram o que elas aprenderam. Então, é uma corrente de transmissão. Volto a dizer, a teologia não é estática, a teologia muda. Tem gente que só diz que só o costume muda. Não é verdade, a doutrina muda. O que não muda é o núcleo doutrinário, as principais doutrinas. Mas doutrinas secundárias mudam. Mas quando elas mudam, a gente diz que era costume antes e que agora, por isso que mudou. Mas na época não era costume, era doutrina. Mas a gente precisa manter essa identidade. O que a gente aprendeu? Então, se Deus me salvou no contexto pentecostal, é porque Deus queria que eu estivesse lá. E quer que eu esteja aqui. Não é? Foi nesse contexto que ele me salvou. Foi nesse contexto que ele me chamou para o ministério. Foi nesse contexto. Foi nesse contexto que eu aprendi. Alguém quer fazer alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Só mandar aí no texto, tá? Me perdoe, mas eu não consegui fazer o volume subir. Está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir, né? Mas é só colocar aqui, eu abri a caixa de mensagem aqui, é só colocar que eu vou ver logo aqui direto, tá? Perdão, eu também esqueci de pegar minha água. Ó, misericórdia. Vamos lá. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Então, deixa eu puxar o próximo slide, que a gente já está no capítulo 2, né? Exortação para se fortificar na graça de Cristo, o dever de treinar mestres, compartilhar em sofrimento com Paulo, guardar a mente em relação com Jesus Cristo. Vou abrir aqui. Mais uma vez, Paulo exorta Timóteo a sofrer com ele. E aí Paulo usa algumas metáforas aqui. A primeira metáfora é do soldado. Sofre comigo como um soldado. Então ele está dizendo que ministério é batalha. Ninguém que vai para a guerra se embaraça com os negócios dessa vida. Ou seja, se alguém vai para a guerra, ele não fica de lá preocupado se ele tem uma padaria aqui, se ele tem um comércio aqui. Ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Então Paulo diz que para algumas pessoas, para aquelas que têm um ministério em tempo integral, por exemplo, não dá tempo de se embaraçar com os negócios dessa vida. Ela vive o ministério em tempo integral. E para aquelas que não vivem, não é? Se embaraçar com os negócios dessa vida é deixar de cumprir o ministério por coisas dessa vida. Quando a gente é muito possível conciliar, como eu conciliei durante vários e vários anos, a fim de agradar aquele qual estou para a guerra. Então, e se alguém também milita, não é coroado, recompensado, se não militar legitimamente. Então, em primeiro lugar,
Você é chamado como um soldado. Não se embarace. Agrade quem te alistou. Milita com competência para você ser recompensado. Então percebe que a metáfora ela não é recreativa. É a metáfora da guerra. É a metáfora do sofrimento. É a metáfora da batalha. Então quem é o obreiro? Quem é o ministro? Quem ele é? Ele é um soldado. Soldado de quem? De Cristo. Está no campo de batalha, enfrentando as hostes de Satanás, bradando com a bandeira do Evangelho. Então, primeira metáfora, a metáfora do soldado. Segunda metáfora, a metáfora do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o pedido. O Senhor te dará entendimento em tudo. Então, a segunda metáfora, a metáfora do trabalhador, do lavrador. Então, ele diz, olha, aquele que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos. Então, se você é um soldado que luta legitimamente, você vai ter recompensa. Se você é um lavrador fiel, você vai ter recompensa. Essa recompensa, esses frutos, é ver a obra de Deus avançar, é ver as pessoas sendo edificadas pela sua vida, e também aquilo que Deus vai te dar na vida eterna, como diz lá em Mateus, né? Como diz nos evangelhos. E nós, o que ganharemos? 100 vezes mais nessa vida, e por fim, a vida eterna. Lembra-te de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo com glória eterna. Então, Paulo diz, eu sofro por causa deles, eu sofro pela igreja. Tem muita gente disposta a se aproveitar da igreja, tem muita gente disposta a criar sua identidade, o seu status social, e o seu poder simbólico, o seu poder social sobre a igreja. Mas pouca gente está disposta a sofrer pela igreja, a sofrer pelos escolhidos. Mas todo ministério fiel, ele tem algum tipo de sofrimento. Se Jesus sofreu em seu ministério, se Paulo sofreu em seu ministério, e se nós não sofremos em nosso ministério, tem alguma coisa errada com o nosso ministério. Algum tipo de sofrimento, algum tipo de incômodo, algum tipo de desconforto o ministério vai trazer. A Flávia já escreveu, eu penso que, de fato, o evangelho, na sua grande maioria, é perda. É exatamente isso. Paulo diz a Deus nos pôs por espetáculo, por último, né? Como um espetáculo ao mundo. Então, Paulo, mais uma vez, enfatiza o seu sofrimento, mas perceba que não é um tom vitimista, de coitadismo. Não, ele entende que é glorioso padecer pela glória de Deus. E ele está exortando Timóteo a sofrer também. A também sofrer. A também se angustiar. Está preparando Timóteo para isso. Né? Preparando Timóteo para isso. E a teologia, ela tem que nos preparar para isso. O pessoal acha que, não, pastorear é fácil. Não, pastorear é muito difícil. Ter um ministério de ensino é muito difícil. Estar fazendo alguma coisa na igreja local é muito difícil. É o desgaste, é o preparo, são as dificuldades, são as coisas que acontecem, as incompreensões, as decepções. Tudo isso pode fazer a gente desanimar. E Paulo continua conversando com Timóteo. A palavra fiel é esta, se com ele, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A gente cita muito isso aqui. Se formos fiéis, ele permanece fiel. Sempre com uma perspectiva triunfalista, mas o contexto é: se morremos com eles, também com ele viveremos. Né? Se a gente for infiel, ele permanece fiel. Mas se a gente quiser ser fiel, a gente tem que morrer com ele. Se a gente quiser ser fiel e quiser reinar, a gente tem que sofrer com ele. Porque se nós o negarmos, ele nos negará. Ele permanece fiel, mas nos nega. Tem gente que acha que Deus permanece fiel, que Deus permanece fiel ao infiel. Não, Deus permanece fiel a si mesmo. Deus permanece fiel a si mesmo, e não ao infiel. Não a quem quebrou a aliança.
Mas percebe como Paulo constrói? Olha, se nós sofrermos com Cristo, com ele reinaremos. Jesus não sofreu no madeiro? Vamos sofrer com ele reinaremos. Se o negarmos no sofrimento, ele nos negará. Mas se morrermos com ele ressuscitaremos e reinaremos. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas a exortação é para que sejamos fiéis. Porque se houver infidelidade, é da nossa parte. Se nós não reinarmos, é porque não sofremos. Se ele não nos confessar, é porque nós negamos. Então, a importância dessas cartas é justamente essa formação de obreiros. Então, hoje falta nas igrejas formação de obreiros, tanto intelectual quanto essa formação emocional. Que antigamente os obreiros não tinham muita formação intelectual, mas eles eram altamente preparados para sofrer, até porque o contexto do evangelho, quando ele vem para o Brasil, é um contexto de perseguição. E hoje não. Hoje um obreiro, se ele é exortado, estando errado, ele quer pedir carteirinha para outro lugar. Gente mimada, sabe? Tá na escala, não vai, e acha que não tem que dar satisfação, acha que não tem que dar explicação, acha que o trabalho voluntário é de qualquer maneira, não é? E aí ficam para lá e para cá, pulando de galho em galho, sempre na mão de líderes ruins, porque obreiro ruim que não quer ser bom vai terminar na mão de um líder ruim, e não saem desse ciclo sem fim. Mas se eles lessem Timóteo com calma, eles vão perceber. Traz essas coisas à memória. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes aos obreiros, à igreja, que não tenham contendas de palavra, que nada aproveita. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é um obreiro aprovado? Alguém que maneja bem a palavra. Aqui Timóteo está falando de obreiro no sentido do Timóteo, do presbítero, do pastor, do bispo. Não é incomum um pastor que não sabe pregar. Pastor que não sabe pregar não é pastor. Ele pode ter o cargo, ele pode ter o cargo, ele pode ter o título, ele pode ser chamado de pastor na comunidade dele. Pastorado exige ministério da palavra. Se não tem palavra, não é pastor. Eu não estou falando de ser excelente pregador. Estou falando de pastores que não pregam. Presbítero que não prega não é presbítero. Eu conheço um monte. Que são colocados porque existem inúmeros critérios, né? Inúmeros critérios que não são os critérios bíblicos. Que os pastores usam para poder estabelecer a comunidade, para poder manter as pessoas ali, para poder, às vezes, numa situação de não ter ninguém, levantar alguém. Não é? Antigamente, na Assembleia de Deus, era muito comum você levantar as pessoas por tempo de casa. Tem 20 anos de crente, ajudou muito na obra aqui da igreja, é fiel, vamos fazer ele presbítero. Então, se banalizou. Né? Então, não sei dirigir um culto. Então, você não é pastor, nem presbítero, nem bispo, nem nada disso. Porque quem é chamado para ser presbítero, pastor, evangelista, missionário, tem que saber dirigir um culto. Tem que ter vocação para estar na frente de uma liturgia. Então, o que é estar apresentado, aprovado a Deus? É manejar bem a palavra da verdade. Não precisa ser doutor igual Paulo, mas tem que saber Bíblia. Tem que saber, porque os obreiros, eles são, entre aspas, tá? No sentido positivo, não negativo. A elite. Eles são a tropa de elite, eles são o BOPE. Ou eles são qualquer outra coisa que você quiser pensar. Eles são a tropa de elite, eles são os especialistas, os peritos. Se os líderes não sabem Bíblia, o que vai ser do povo? O que vai ser do povo? Então, a responsabilidade de se apresentar aprovado é do obreiro. No começo, eu até admito que ele está ali, o pastor não ensina ele e tal, mas ele tem que ter uma autoconsciência. Não foi meu pastor que mandou eu para o seminário. Meu pastor me colocou na portaria, depois ele me colocou como auxiliar de obreiro, me colocou a presbítero, e logo depois ele me ungiu evangelista, mas eu acabei saindo da igreja e fui ser ungido evangelista muitos anos depois. Mas ele não disse para mim para o seminário. Mas eu que pensei, falei, peraí, eu preciso me preparar. Exatamente. Existe o chefe de cozinha, existe o chefe de cozinha, o chefe de restaurante, existe o cozinheiro profissional,
Existe o cozinheiro de casa, mas quem não sabe fazer arroz e feijão não cozinha. Não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um macarrão, não frita um ovo, então não sabe cozinhar, não dá para colocar ele na cozinha. Vai lavar prato. Não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um macarrão, não sabe. Vai lavar prato, vai enxugar a louça. Isso não é demérito, não. Isso não é demérito. Mas a verdade é que isso é uma anomalia. Ver a igreja, principalmente pentecostal, neopentecostal, principalmente pentecostal e apostólico. Os neopentecostais até que eles não fazem isso muito, não. É porque eles consagram pastor mais para dirigir igreja, né? Não é igual a gente que consagra pastor, que fica aquele montão de pastor na igreja, e você não sabe para que tem tanto pastor. Já que a igreja não tem necessidade de ter tantos auxiliares de pastor. Né? Mas, enfim, vamos avançar aqui. Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, né? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, Timóteo, evita falatório profano, ou seja, heresia. Evita esses hereges, porque vão produzir maior impiedade. A palavra deles é como gangrena, como ferida aberta. Gente que se desvia da verdade e perverte a fé. O que eles diziam? Que a ressurreição já era feita. Eles propagavam uma heresia, segundo a qual a ressurreição era apenas espiritual. Você nascia de novo e você, então, era ressurreto em Cristo. Eles negavam a ressurreição da carne e eles perverteram a fé de alguns. Por que o Timóteo precisa manejar bem a palavra da verdade? Para lutar contra isso. A quantidade de gente que eu vejo defendendo uma aberração, de gente que frequenta a igreja. Alguns podem até não ser batizados, mas assim, não são leigos, eles ouvem a palavra, ou não sei que tipo de palavra eles estão ouvindo. Mas, gente, pelo amor de Deus, defender profeta Miguel, tem que ser muito leigo, tem que ser muito leigo, porque até o ímpio, com um pouco de discernimento, vê que aquilo é narcisismo, golpe, sem vergonhice, o que você quiser colocar de nome. Mas você vê profeta Miguel, pastora Renalida do Pix, Agenor Duque, profeta da revelação da live, essa gente prospera, essa gente avança. E é muito triste que você vê gente que frequenta a igreja que defende esse tipo de coisa. E aí a gente precisa estar preparado para poder, com mansidão, tranquilidade, pedir a Deus graça, para explicar para as pessoas o óbvio, para explicar para as pessoas que o Leonardo Salles é falso profeta, para explicar para as pessoas que o Miguel é falso profeta, para mostrar que essas pessoas desviam a fé. Esses aqui, eles trazem uma heresia que teologicamente é mais perigosa, né? Dizendo que a ressurreição já é feita. E como é que Paulo diz para lidar com eles? Evita esses falatórios. Alguns se desviaram da fé, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. O que é se apartar da iniquidade aqui, para Paulo aqui? É apartar-se da iniquidade de maneira geral? Se apartar do pecado? Não. Se apartar da heresia. A iniquidade aqui é o que Himeneu e Fileto estão falando. A iniquidade aqui é esse tipo de fé que está sendo pregado. Então, o Senhor conhece os que são seus. E os que são seus, que é a igreja dentro da igreja, que é o remanescente, que é o povo de Deus no meio de Babilônia, esses se apartam da iniquidade. Esses têm um espírito de discernimento. Esses receberam a unção do santo. E não tem necessidade que ninguém vos ensine. Então, as pastorais, elas são extremamente importantes na apologética, na defesa da fé da igreja. Né? Porque tem gente que diz, a unidade da igreja. A unidade da igreja só existe se essa unidade está ancorada no mínimo de identidade comum. Não existe unidade sem identidade comum. Não existe. Então, toda unidade sem identidade comum é uma mistura destruidora. Não dá para unir fogo com papel. Não dá para ter essa unidade, porque o fogo vai destruir o papel.
Então, uma coisa é ter tolerância teológica, uma coisa é entender as diferenças, é entender que existem textos difíceis, é entender os dogmas que as igrejas mantêm durante séculos históricos. Outra coisa é tolerar o intolerável. Então, quem acha que isso aí é igreja, não entende, que não entendeu o que é igreja. Acha que qualquer coisa é igreja. Né? Falou o nome de Jesus, vou falar o nome de Jesus, ali no complexo de Israel, ali tem um soldado de Deus ali. O Peixão fala que ele é soldado de Jesus. Então vamos abraçar esse pessoal também. Né? Falou que é de Deus, né? Só nessa que vai ser só essa o critério. Paulo diz que não deve ser. O critério deve ser melhor. Numa casa não há só vaso de ouro e de prata, mas de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. Se alguém se purificar, será vaso para honra. Então não diz, olha, na igreja, numa casa, vários vasos. Vaso de ouro, de prata, de pau, de pedra, de honra, de desonra. E assim é na igreja. Sempre vai ter escândalo, sempre vai ter pastor que vai roubar, sempre vai ter pastor que vai aproveitar que está aconselhando e vai entrar em adultério com a mulher do fiel. Estamos falando pastor, mas vale pastora, é homem e mulher, ok? Sempre vai ter pastor para pregar mentira, sempre vai ter pastor para pagar as pessoas para poder dar falso testemunho. Isso sempre vai ter. É vaso de honra e vaso de desonra. Agora, se espera das pessoas que elas saibam discernir o que é um vaso de ouro e o que é um vaso de pau e pedra. O mais triste é gente que coloca um vaso de pedra na sala como fosse um vaso de ouro. E aí tem por profecia real coisas como The King of the Power. Tem como uma revelação genuína coisas do tipo, tem 300 pessoas aqui, tem 30 pessoas aqui com dor de coluna, estou falando para 1000. É lógico que tem mais ou menos 30 com dor de coluna. Não conseguem discernir o que é sugestão de revelação. Isso é triste. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. E com o coração puro invocam o Senhor. Então, Paulo está mostrando quem são os falsos obreiros, está dizendo para Timóteo. Timóteo, seja diferente desses caras aqui. Foge das paixões da mocidade. E que paixões da mocidade não tem a ver só com sexo. Tem a ver com outras coisas, dinheiro, fama, qualquer tipo de paixão. Né? Foge dessas paixões. Segue o amor, segue a paz. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Que contender não significa deixar de confrontar. Não é isso que Paulo está confrontando. Contender é que você não vai ganhar ninguém com discussão, aquele espírito de discussão. Eu tenho uma coisa comigo, que em determinados ambientes eu prefiro estar calado. Eu até brinco com a minha esposa, eu falo assim, quando a gente chegar num lugar que tem muito crente, se for uma festa, um ambiente informal, não fala que eu sou professor. Não fala. Fala que eu sou professor, não fala nada. Deixa o pessoal à vontade. Por quê? Porque eu sou professor de quem reconhece que eu posso ensinar. Vocês estão caminhando, aprendendo, né? Então, muitos de vocês estudam em outros lugares, fazem outros cursos, vão aprendendo, e vocês vão se dar de cara com pessoas que vão falar inúmeras bobagens, que não têm o menor entendimento do que estão falando, que não entendem nada de Bíblia, que nunca sentaram numa aula, e elas vão sentar e vão querer ensinar vocês. Eu faço cara de paisagem e não respondo. Porque eu não perco o meu tempo. Quando eu percebo que há uma abertura, que aquela pessoa está desejosa de ouvir, que ela vai estar aberta para uma contradição, que ela vai estar aberta para pensar, aí eu dialogo, sem problema nenhum. Mas assim, eu não vou ficar me esforçando para fazer alguém entender uma coisa que é óbvia, mas que ela não sabe e acha que sabe. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não convém contender, sabe? Querer colocar à força as pessoas no entendimento, aquilo que elas querem. Então, quem quer aprender, encontra quem ensina. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu preciso aprender. Então, quando o pessoal está conversando de teologia, ou conversando de Deus, eu percebo assim, que a ignorância está reinando. Se eu puder ir embora, eu vou. Senão, eu finjo que
fico ali de prazer. Porque eu vou perder meu tempo ali, sabe? Então não convém contender. Vai ensinar, ensina com mansidão. Seja sofredor, sofre. Instrui com mansidão os que resistem. Então, se alguém resiste, mas está querendo ouvir, instrui com mansidão, instrui com tranquilidade. Talvez naquele dia a pessoa não entenda. Depois de um tempo ela vai entender. Quanta coisa eu não, se eu tivesse tomado consciência 20 anos atrás, eu não ia entender. Eu não ia entender. Eu preciso de maturidade. Tem gente que nunca vai alcançar, mas tem gente que precisa de mais tempo. Por isso que eu falo para seminarista, não pegue o que você aprende no seminário e saia por aí falando para todo mundo. Não fale, porque as pessoas, é um processo, a pessoa precisa entrar no processo de conhecimento. Se a pessoa não frequenta nem a EBD da igreja dela para poder ter o básico bem feito, imagina você chegar com conteúdo de seminário. Ela não vai conseguir, porque ela aprendeu dentro de uma religiosidade, dentro de um senso comum equivocado, que é daquela forma. Agora, se a pessoa ela resiste, mas ela está disposta a ouvir, instrui com mansidão. Não tenha pressa, não. Explica, deixa passar um tempo, deixa ela entender, explica novamente. Né? Muita coisa a gente não entende no momento, e passa o tempo, a gente consegue compreender. A gente consegue compreender. Eu nunca me esqueço uma vez, há muitos anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, havia um professor de teologia chamado Alessandro Rocha. E o Alessandro, ele era uma das mentes mais brilhantes ali do tempo que ele viveu. Ele é falecido, ele morreu num acidente de carro. Ele tem 5 anos. Uma vez o Alessandro escreveu alguma coisa no Facebook, e deve ter uns 10 anos, gente. E aí eu fui lá e objetei o que ele falou e tal. Não sei se tem 10, tem 12, se tem muito tempo. Eu dizia esses teólogos que vão para a academia, vão para a faculdade, tal. Depois eu virei o teólogo que foi para a faculdade. Passou um tempo, passou uns 2 anos desse acidente. Antes ainda dele morrer, eu fui fazer o mestrado livre. Estava fazendo bacharel, passou um tempo. Né? Acho que isso deve ter sido a volta de 2013. Aí chegou em 2016, fazer o mestrado livre. Aí uma matéria era psicologia, não é da religião, é psicologia pastoral. E aí, ou filosofia pastoral. Filosofia, alguma coisa. Filosofia e teologia. Tá? E aí a tarefa que eu tinha, era o mestrado livre à distância, era comprar o livro e ler. Aí eu peguei o livro do Alessandro e fui ler. Comecei a ler. Quando terminou o livro, terminei de ler o livro, fiquei com vergonha. Por quê? Já tinha passado uns 3 anos. E ao ler o livro do Alessandro, eu vi que eu estava muito longe. Muito longe. Eu nem lembrava do que eu tinha dito, mas eu falei, eu devo ter dito bobagem. Porque eu não sabia quem ele era, não sabia quem estava falando. Né? Eu fui ali me intrometer numa postagem, falar. E eu tenho certeza que se eu revisse o que eu escrevi lá, provavelmente eu ia apagar e ia dizer, tá louco, isso aqui, eu nunca escrevi isso aqui. Mas era uma coisa que naquele momento eu não estava podendo entender. Aí depois eu fui estudar o bacharel acadêmico, né? E vi que o Alessandro ele é tipo uma sumidade, devido não só ao conhecimento teológico, mas todo o conhecimento que ele adquiriu. Né? Então, era alguém fora da curva, sabe? Dentro da sua geração. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque eu sei que tem muita gente que às vezes escreve uma coisa na rede social e a pessoa não entende. E eu sei que parte dessas pessoas daqui a alguns anos vão estar dizendo exatamente o que eu disse. Porque elas vão crescer na fé e vão amadurecer e vão aprender. Logicamente, há coisas que nunca vão concordar. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas que escrevem algumas coisas, depois de um tempo elas vão ter vergonha do que elas escreveram, porque elas vão crescer no entendimento, vão crescer no conhecimento. Então a gente também tem que ter paciência. Não é? A única coisa que eu não tenho paciência é desrespeito. Aí eu dou bloco logo, só não mando pro raio que o parta, pro diabo que carregue, porque a ética cristã precisa ser preservada.
A ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornando-se a despertar, despreendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presa. Então, é possível para alguém que está ali à beira da apostasia ser liberto, à beira da heresia ser liberto. Então, a gente precisa explicar. Ao mesmo tempo que eu preciso dizer o que está errado, eu preciso dizer o que é o certo. São dois trabalhos que precisam ser feitos. Não adianta só denunciar o falso profeta, é preciso expor o evangelho verdadeiro. Então, quando alguém expõe a verdade, ele está ajudando a confrontar a mentira. Porque ele está colocando a verdade ali, para que as pessoas possam ver. Se alguém tiver alguma pergunta, só colocar aí no texto, por gentileza, tá bom? Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse aqui é o texto mais mal compreendido aqui, dessa epístola. Porque as pessoas... Aí falta o conhecimento teológico. A expressão últimos dias não se refere apenas à era presente, que é um erro básico comum dos crentes. E é natural, porque a expressão últimos dias, na mente de quem lê sem as informações, é os dias de agora. Na Bíblia, últimos dias é desde a era apostólica até agora. Pedro vai dizer, olha, isso que vocês estão vendo aí não é gente bêbada. É o que Joel falou, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então Pedro está dizendo que os últimos dias é aquele tempo dele. O que as pessoas fazem? Deslocam esse texto para o tempo de hoje. Mas o que Paulo está falando é daquele tempo para Timóteo. Lógico que também é o nosso tempo. Mas antes da gente ficar fazendo aplicações para o hoje, a gente tem que entender do que o autor está falando naquele contexto. E o que o autor está falando naquele contexto é daquele tempo ali. Daquele tempo. E o pior, ele não está falando do mundo, como as pessoas imaginam. As pessoas olham, por exemplo, aí, vamos dizer, a expansão do crime no Rio de Janeiro. Aí dizem que são os últimos dias, olha como os homens desonram os pais e a mãe, olha como os homens... Não, Paulo está falando de crente. Paulo está falando de gente dentro da igreja. Vamos ver isso? Olha só. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, não é? Vocês viram a irmã Kátia passando aí, né? Não tem problema não, pode passar, Valente. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Vamos ver aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Vamos lá. Tirei o microfone, o vídeo aqui por um instantinho, tá? Olha o conselho de Paulo. Destes também afasta-te. Versículo 5. Destes afasta-te. Se Paulo está mandando Timóteo se afastar dessas pessoas, ele não está falando dos humanos e dos ímpios de hoje. Ele está falando das pessoas que estavam ali no contexto de Timóteo. Timóteo diz, nos últimos dias, Paulo diz, nos últimos dias, os homens serão avarentos, obstinados, presunçosos. Resumo, eles não vão prestar. Timóteo, te afasta deles. Então não tem a ver só com hoje. E não tem a ver com quem não é crente. Não tem a ver com isso. Porque olha o que ele vai dizer, ó. Porque deste número, ou seja, desse tipo de gente, gente sem afeto, gente caluniadora, gente obstinada, gente orgulhosa, gente amiga dos prazeres, gente sem afeto natural, gente desobediente, desse tipo, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres tolas, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Ou seja, o que ele está dizendo? Que desse tipo são falsos mestres, casa aqui é a igreja, que se introduzem nas casas, onde tem as reuniões, e levam mulheres carregadas de pecado. Ou seja,
nos últimos dias, que são aqueles dias, sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão desse tipo, inclusive alguns homens que estarão na igreja. Homem aqui é homem e mulher, ok? É gênero humano. Serão desse tipo de igreja. E alguns vão se introduzir pelas casas a pretexto de evangelizar, a pretexto de fazer a obra de Deus. O Didaquê dá instruções sobre como receber um profeta e quando não reconhecer, receber um profeta, e como reconhecer um profeta, e como reconhecer que alguém não é profeta. O Didaquê dá essas instruções práticas. Então, eles entram nas casas e levam essas mulheres carregadas de pecado. Então, são homens sensuais, são homens que usam do ministério, né, para a sua perversão sexual, que aprendem sempre, ou seja, não são ímpios. Não são ímpios. Mas por que as pessoas não entendem? Elas não fazem a leitura do texto. Elas leem os últimos dias, ela lembra aquela pregação que está enrasada na cabeça dela, aí vai pregar, repete aquela mesma coisa. Mas quem faz seminário, não. Quem faz seminário aprende a fazer a leitura bíblica. Ou quem tem uma IBD muito forte na sua igreja, aprende a fazer a leitura bíblica. Então, o que ele está dizendo? É gente daquele tempo, é gente daquele contexto, que aprendem sempre, mas não pode chegar ao conhecimento da verdade. Não tem gente assim. Se converteu numa igreja séria, aprendeu com gente séria, mas nunca aprende. Ah, por que não aprende? Por que não chega ao conhecimento da verdade? Porque eles são bodes. Eles não são convertidos. Como Janes e Jambres. Quem sabe quem é Janes e Jambres aqui? Responde aí para mim, por favor. Escreve aí para mim. Quem sabe quem é Janes e Jambres? Se ninguém sabe, eu vou dizer, tá? Só vou esperar um pouquinho. Não vale consultar, tá, gente? Nada que eu perguntar aqui vale consultar. Vai responder de cabeça. A Tiana diz que tem a ver com Moisés. Certo. Janes e Jambres são os magos de Faraó. Que é quando, segundo a tradição, né? E que está citada na Bíblia, aí nesse texto que agora lemos, Janes e Jambres são os magos que fazem aqueles sinais. Os primeiros dois sinais são imitados pelos magos, né? O da cobra, a água torna sangue. Dali para frente, eles não conseguem imitar. Então ele diz, olha, da mesma forma que Janes e Jambres, ou seja, os magos resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Ou seja, gente que está na igreja, mas que é do diabo. É do diabo. Não pode aprender. Tem gente que fala bobagem porque não aprendeu. Tem gente que fala heresia porque não aprendeu. Mas tem gente que é joio mesmo. Tem gente que é do Satanás mesmo. Isso que ele está dizendo não pode aprender. São como Janes e Jambres. Sendo um homem corrupto de entendimento e reprovado quanto à fé. Por que ele não consegue entender? Porque ele não tem fé, ele é reprovado quanto à fé. Então ele permanece corrupto no entendimento e cauterizado no entendimento. Porque se a pessoa não recebe a Cristo por fé genuína, ela não consegue aprender a fé de maneira genuína. Não é só um aprendizado intelectual, é um aprendizado intelectual que passa por uma fé genuína, por uma fé verdadeira. Então vai ter muita gente que vai aprender muito da Bíblia, mas fica agnóstico, perde a fé em Deus, né? Porque é reprovado quanto à fé. Não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daquele. Então, fica tranquilo que eles têm um tempo. Tu, porém, veja que Paulo sempre usa a palavra porém, ou seja, ao contrário. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, perseguições. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu sei que é difícil acreditar nessa palavra, né? Porque eu olho tanta gente, irmãos, aqui no Brasil, que está há anos brincando com o evangelho, ficou rico, fazendo falsas promessas, ficou rico com falsas profecias, ficou rico com a corrupção do evangelho, não é? Tantas pessoas e elas parecem que só fazem prosperar, mas como diz Asaf no Salmo 73, quando eu entrei no templo, eu vi o final deles. Exato, Flávia. Coração não ensinável. Lembro-me sempre de Saul. Exatamente. Tem gente que não tem o coração convertido. E aí não pode aprender, não pode conhecer, pode saber. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tu tem aprendido. Então, permanece, percebe como Paulo insiste muito nisso, Timóteo? O que você ouviu de mim, Timóteo, permanece no que você foi ensinado, no que você ouviu de testemunhas fiéis. Ou seja, não sai desse caminho, não sai desse trilho, porque eu ouvi do Senhor, não é? Ele me apareceu, ele me revelou, você ouviu de mim, traz para outras pessoas. Então, permanece, permanece, permanece. Então, não se deixem seduzir por pseudo-intelectualidades, por pseudo-saberes. Né? A sabedoria segundo o mundo é loucura, e a sabedoria segundo Deus é a verdadeira sabedoria. Ainda que a gente use muitas ferramentas para entender a Bíblia, se eu for lidar com a Bíblia apenas como teoria literária, como literatura, não é um trabalho de fé. Quem exerce a leitura da Bíblia apenas como literatura são os profissionais da literatura. Eu não sou um profissional da literatura, eu sou um homem de fé. Então, ainda que eu use recursos das teorias críticas da história ou da literatura para compreender o texto sem a ingenuidade, perder a ingenuidade está muito longe de perder a fé, ao contrário, deveria fazer a nossa fé ser ainda mais firme, mais fortalecida, porque ela não está edificada sobre argumentos humanos, mas sobre a revelação de Jesus Cristo no Espírito Santo, sobre a experiência que nós tivemos com o Filho de Deus. Desde a meninice sabe das Sagradas Letras. Né? E aí, Conjure-te, capítulo 4. Conjure-te é tipo assim, jura diante de Deus e de Jesus, que é de julgar os vivos dos mortos, que pregues a palavra a tempo, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade, paciência e doutrina. Então, percebe que ele exorta Timóteo a não fugir. Olha, tem muita gente aí, falso profeta, vão falar besteira, vão dizer que o meu evangelho não é verdadeiro. Timóteo corrige, Timóteo exorta, Timóteo admoesta, prega a tempo e fora do tempo, com toda longanimidade, paciência, mas com toda a doutrina. Com toda a doutrina. Então, Deus não precisa de defesa, mas a doutrina cristã precisa. Porque a Bíblia tem vários textos que são apologéticos. Né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo é aquele tempo já, tá, gente? É a mesma ideia. É um tempo que ao mesmo tempo é presente, ao mesmo tempo é futuro. Em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, exorta com longanimidade, mas sabe que vai ter hora que eles não vão suportar. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Como é que eu sei que é isso que Paulo está falando para o tempo de Timóteo? Basta ler o texto. Mas tu, Timóteo, ser sóbrio. Ser sóbrio. Eles vão ficar meio embriagados. Embriagados. Deixa eu te responder aqui, Flávia.
embriagados com falsos mestres. Eles vão amontoar para si, porque eles não vão suportar a sã doutrina, então eles querem ouvir pastores e pregadores conforme o que eles imaginam, e eles vão amontoar, né? Vão encontrar. Hoje em dia está fácil. Abre o celular, você vai achar vários falsos mestres aí. Vários, tem de todo quanto é tipo. Tem um intelectual, tem um judaico, tem um espiritualista, tem um ecumênico, tem tudo quanto é tipo. E vão desviar os ouvidos da verdade. Mas tu, ser sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, deixa eles. O Senhor julgará. Faz a tua parte. Cumpre o teu ministério. Ser sóbrio, ser vigilante. Então, Flávio, a tempo e fora de tempo é uma expressão para dizer continuamente, tá? Então, assim, não há um segredo aí. É como dizer dia e noite, tá? Então, a tempo e fora de tempo aproveita toda a oportunidade, aproveita todo o momento. Por exemplo, Paulo está preso, mas ele está instruindo. Alguém podia achar que não era tempo dele instruir porque ele está preso. Mas para ele, então, sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de pregar, ok? Isso não significa perder a noção da realidade e querer parar as pessoas no trabalho, né, para pregar o evangelho. Não é isso. Mas significa que estar pronto a todo tempo, estar disponível a todo tempo, estar disposto a todo tempo e aproveitar as oportunidades em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer contexto, aonde, sendo possível, se anuncia o evangelho. Então, é essa a ideia, tá? É apenas um jogo de palavras, né? E aí Paulo vai entrar no final aqui, que é ele já afirmando que está perto da morte, porque eu estou sendo oferecido por aspersão ao sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um dos textos mais conhecidos, né? Já era a segunda vez que ele estava preso, ele já é um homem idoso, ele entende que não tem muitos anos pela frente, e ele diz, eu já estou perto de ser derramado como sacrifício perante o Senhor. Ele entende que ele vai ser martirizado. E diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Duas metáforas. Paulo adorava essas metáforas. A metáfora do soldado, bati um bom combate. A metáfora do atleta, acabei a carreira. E, em último lugar, ele diz, guardei a fé. O que é combater o bom combate? É o que ele disse a Timóteo. Sofre as aflições de um evangelista. Sofre as aflições. O que é acabar a carreira? É ir do começo ao final. Outros abandonaram, pararam. Como ele vai dizer, Demas amou o presente século e parou. Então, é ir até o final. Quanta gente teve ministérios aí, 5, 10 anos, hoje você olha, nem parece que aquela pessoa teve ministério. Completamente alheia da vontade de Deus. Às vezes até fora da igreja, né? Então, é um exemplo para nós. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Por que vir ter comigo depressa? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Vem me ver, vem estar comigo. Paulo não era super-homem, porque Demas me desamparou. Interessante que Demas, ele aparece algumas vezes antes desse texto aqui. Eu anotei aqui. Quem pode ler para mim aí Colossenses 4,14? Lê para mim aí Colossenses 4,14. Eu não vou ouvir direito, mas eu vou ver que o microfone se mexeu. Colossenses 4,14, né? Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas.
Maravilha. Lê para mim Filemão 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aí pode escrever. O 10, 4, Demas e inventarei a mão do céu. Não dá para ter certeza que o Demas abandonou a fé, abandonou a conta paz, fazer uma coisa, mas é isso aí. Pronto. Vê se voltou agora ao normal. Maravilha. É porque um cabo está perto do outro aqui, eu acho que eles estão dando mau contato, porque as entradas são próximas. Mas certamente eu devo ter perdido o áudio aqui. Mas eu vou depois testar e arrumar isso na próxima aula. Então a gente não sabe se ele abandonou a fé ou se ele abandonou o ministério. Não dá para ter certeza. Mas ele amou o presente século, ou seja, ele pensou na vida dele, pensou que ele não queria aquela vida difícil, ou deixou a fé de vez, mas Paulo diz que alguns o abandonaram, né? E ele cita Demas. E ele foi para Tessalônica, amou o presente século, passando. Me parece que ele foi viver a vida. Falou, cansei dessa coisa de obra. Crescente foi para Galácia trabalhar. Tito foi para Dalmácia trabalhar no Evangelho. Só Lucas está comigo, então ele não está sozinho, está com Lucas. Toma Marcos e traz contigo, porque é muito útil para o ministério. Esse texto vocês conhecem, porque lá em Lucas vocês viram que Paulo brigou com Barnabé, com João Marcos, e aqui está de novo. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, né, para que ele possa se proteger, se abrigar do frio, e os livros que estão de pergaminho. Então, Paulo está preso, mas ele tem uma certa liberdade. Ele pode escrever, ele pode ler, né? Ele não está num tipo de regime completamente alheio da sociedade, está sendo tratado com algum tipo de humanidade. Ele está preocupado em continuar lendo, em continuar aprendendo. Então, se Paulo preso queria ler por causa do Evangelho, quanto mais nós que estamos aqui, livres, leves e soltos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Alexandre o Latoeiro também aparece em outro contexto, e aqui nesse também, como alguém contrário, como um herege também, alguém que está trazendo perturbação à igreja. Então a gente percebe que trazer perturbação à igreja é algo que não acontece só de hoje, né? Já acontecia antes. Deixa eu só posicionar o slide aqui, aonde eu estou. Por isso que Paulo fala da renovação da mente em Cristo. Então, o contexto que Paulo fala da renovação da mente, eu me lembro, é Romanos 12. É um contexto um pouco diferente do que a gente está falando aqui. Entretanto, se aplica no sentido de se um obreiro ele não tem uma mente renovada, ele pode fazer como Demos, né? Então, é preciso constante. Por que é importante a gente estar sempre ouvindo a palavra? Para a gente poder manter a nossa mente renovada. Por exemplo, eu não posso ficar um ano sem ouvir o Evangelho, achando que o que eu já ouvi é o suficiente. Então, não é só para ter instrução, mas para fortificar aquilo que eu já sei, para que a palavra trabalhe, para que o Espírito Santo trabalhe por meio da palavra, né? Então, sem essa renovação da mente, realmente,
é muito fácil cair no caminho de Demas. Tu também guarda-te dele, porque revestiu muito as nossas palavras. Então, ele diz para Timóteo, olha, eu tive um problema com o Alexandre, tenha cuidado com ele. Ele revestiu muito as nossas palavras. Então, assim, tem gente que, depois da primeira, segunda demonstração, é melhor deixar, né? Porque não vai adiantar. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Então, Paulo faz uma reclamação. Ele diz, olha, no meu primeiro julgamento, ninguém estava comigo. Todos me deixaram. Mas que o Senhor não considere isso. Então, se as pessoas deixaram o apóstolo Paulo, elas vão deixar você também. Entende? Então, assim, o ministério está preparado para isso. Desilusão, decepção. Então, você aconselha uma pessoa, ajuda uma pessoa, ela fala mal de você. Você está socorrendo ela financeiramente, ela está falando mal de você. Pastores, por exemplo, se eles deixarem levar isso para o coração, não conseguem pastorear. Porque você faz tudo pela pessoa e de repente a pessoa vai embora falando mentira da sua vida. Então a gente tem que estar preparado para isso, para esse abandono. Principalmente em situações difíceis. Doença, crises. Né? Ao mesmo tempo que existem pastores que usurpam a noiva do cordeiro, teve gente que pastoreou 50 anos, foi jubilado sem salário, não se preocupou de estudar, não se preocupou de se preparar, e depois que foi jubilado, a igreja deixou de lado, não cuidou, não tinha mais utilidade, foi largado, desamparado, esquecido, ninguém lembra mais, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, para nos momentos difíceis ser desamparado. Tinha muita gente ao redor de Paulo, mas naquele dia que ele tanto precisava, não tinha ninguém. E ele não se escandalizou. Jesus também não foi assim, não foi todo mundo embora? Só ficou João ao pé da cruz, não é isso? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, né? Que aqui é uma metáfora do martírio. Paulo não seria morto pela boca do leão, porque Paulo é um cidadão romano, ele vai ser morto decapitado. Ele está dizendo assim, eu fiquei livre do martírio, não fui condenado à morte. E o Senhor me livrará de toda má obra. E livrou mesmo, né? Mesmo ele morrendo decapitado, ele o livrou de toda má obra. Guardar-me-á para o seu reino celestial. Saúda a Prisca e a Áquila. Prisca é Priscila. E a casa de Onesíforo. Então ele pede para Timóteo saudar a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Então ele tem gratidão pelas pessoas que o ajudaram, né? Ao mesmo tempo que ele cita quem abandonou, ele cita quem ajudou. Que a gente possa aprender isso de Paulo, ter gratidão no ministério. Ninguém é nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Então tenha gratidão aos pastores que te formaram, aos seus professores, às pessoas que foram mentoras na fé, que foram exemplos para você. Não esqueça do bem que as pessoas lhe fazem no Evangelho. Paulo não esquece. Ele manda saudar. Diz, Heráclito ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Então ele cita mais pessoas. Qual a importância dele dizer que deixou Trófimo doente em Mileto? É que, mesmo Paulo sendo um homem de muitos milagres, ele não conseguiu que Trófimo fosse curado milagrosamente. Se ele deixou ele doente em Mileto, certamente ele orou por Trófimo. Não consigo pensar Paulo deixando alguém doente sem orar. Mas Deus não o curou. Ele ficou doente lá. Mostrando que nem todo mundo que Paulo orava ficava curado. Nem todo mundo que Pedro orava ficava curado. Os relatos de milagres têm por sentido relatar milagres. É igual uma campanha na igreja. Você faz uma campanha de vitória, uma campanha de cura. Você vai chamar quem não recebeu a cura? Vai chamar quem recebeu, que é para animar as outras pessoas a permanecer na fé. Mas sempre tem gente que nunca recebeu.
Então, Paulo diz claramente que ele não acredita que todo mundo é curado, que ele deixou Trófimo em Mileto, então ele tinha essa impossibilidade, né? Procura vir antes do inverno, condições climáticas, o frio, por isso que ele pediu a carta. Eúbulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam, ou seja, aqueles que estavam em Roma dando suporte a Paulo. Senhor Jesus Cristo, seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Deixa-me ver aqui, dentro dos slides que eu passei, eu esqueci de falar alguma coisa importante aqui. Não, acho que não. Só um minutinho, estou dando um confere aqui. É, sim. Realmente terminamos tudo aqui. Eu não vou entrar em Tito. Eu acho que não vale a pena fazer aí 20 minutos de Tito e fazer uma coisa meio corrida. Então, na semana que vem, a gente vai entrar em Tito. Como Tito é pequeno, a gente já pega Hebreus, né? Faz todo o Tito, e pelo menos a introdução de Hebreus eu faço, ocasião, data, época, e aí a gente caminha para Hebreus. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode se colocar aí, tá bom? Pode tentar falar, se eu não conseguir ouvir. Aí pode escrever por texto. Então, mestre André, tá dando para me ouvir? É porque eu estou fazendo comida e estudando aqui ao mesmo tempo. A Tiana diz que não tem. Vê a Flávia falando. Se alguém tiver pergunta, manda por texto aí para mim, por favor. Estou vendo ninguém digitar. Ok. Ninguém tem dúvidas? Se alguém tem, é só mandar por texto. Tá bom? Só escrever. Vou esperar um pouquinho aqui para poder. Ninguém realmente tiver, a gente finaliza. Ninguém? Ninguém tem dúvida? Ok. Então tá bom. Gente, se aparecer dúvida, coloca no grupo. Na aula que vem a gente fala de Tito e entra também ali em Timóteo, ok? Deus abençoe vocês. Vou encerrar aqui a gravação. Qualquer coisa me chama no grupo. Se alguém não conseguiu fazer pergunta. Tá bom, Tá? paz. Até a próxima aula. Deus abençoe. Parar a gravação.